Então vamos lá, gente. Boa tarde, meu nome é Giovana. Hoje a gente vai apresentar a análise de subscrição da Planeta Seguros. Nós somos o grupo Os Sinistros. O objetivo principal aqui do trabalho é viabilizar e otimizar a oferta de seguros contra enchentes mundialmente, né? A gente sabe que isso vem se tornando um tema cada vez mais relevante no mercado, dado o aumento desses eventos climáticos. Então, aqui a gente vai melhorar a lucratividade a longo prazo e mensurar os riscos relacionados às mudanças climáticas. Para isso, nós analisamos diferentes pilares que consideramos importantes aqui para a empresa, tá? Então, a gente fez uma análise do atual portfólio da seguradora, a projeção dos impactos das mudanças climáticas na carteira, uma proposta para a otimização dos lucros e vamos aqui mostrar as oportunidades que a gente mapeou, tá bom? No ano de 2023, que é a data base da companhia, a gente tem um volume de prêmios emitidos de 232 milhões de dólares, com sinistros pagos em torno de 12,5 milhões, que representa 5% do valor de sinistros pagos. Nossa exposição de risco fica em 37 bilhões, o que é um valor bastante significativo, né, das unidades ao redor do mundo, e os países que a gente tem exposição totalizam em 30, é uma exposição bastante grande ao redor do mundo. Quando a gente para olhar a evolução dos últimos 10 anos, existe uma sinistralidade média ali de 5% da carteira, e aí, como é mostrado nesse gráfico de colunas, tem uma evolução em conjunto com o grau de severidade das enchentes. Nesse último ano, de 2023, a gente tem um destaque ali da severidade nível 5, que totalizou ali um pouquinho mais, né, de 12 milhões de dólares em 2023. O valor médio dos sinistros no histórico ficou em 569 mil dólares, e a evolução geográfica desses eventos, né, pode ser observada nesse gráfico dinâmico da direita, que mostra a evolução em cada região, e isso é detalhado no próximo slide, quando a gente faz a abertura de cada um desses eventos, os sinistros, por região, usando os dados de longitude e latitude que foram fornecidos no início. Gi, você quer colocar o GIF do gráfico, antes da gente passar para os... Né? O GIF, ele mostra ali como os sinistros foram evoluindo com o passar dos anos. A gente consegue ver uma maior pulverização dos sinistros, então eles passaram por mais regiões, e algumas regiões a gente vê o avanço para severidades maiores, como foi mostrado ali, por exemplo, nos Estados Unidos agora. Boa. Passando agora para a análise do portfólio mais um detalhe, a gente achou que a divisão ideal seria um agrupamento por continente, para que a gente conseguisse verificar numa visão mais macro qual que é a composição e qual que é a dinâmica da carteira. Então, olhando um pouquinho para a composição, focado nos dados de 2023, a gente vê que, em linhas gerais, a distribuição de número de apólices ela é bem homogênea, então, cada continente tem um número similar de apólices até. Só que quando a gente olha para a importância segurada, a gente vê que tem uma concentração muito forte de importância segurada na Ásia e, ao mesmo tempo, valores muito baixos, tanto na África quanto na América do Sul. E com isso, a gente parte aqui para uma análise mais da dinâmica da carteira, olhando para todos os 10 anos de dados que a gente teve, que foram fornecidos, né? E eu trouxe aqui 4 continentes de destaque. O primeiro deles é a África, que teve o maior número de acionamentos por apólice. Então, durante esses 10 anos, cada apólice sinistrou cerca de 1,45 vezes. Seria mais ou menos como se a gente pegasse 2 apólices e visse 3 sinistros por cada 2 apólices. E apesar desses muitos acionamentos, o valor médio indenizado por sinistro desse continente ele foi o menor de todos, tanto porque eles têm uma importância segurada muito baixa, quanto porque os eventos geradores eles foram eventos muito fracos. A gente não vê nenhum evento de severidade 5 na África durante todo esse período. E aí, agora, indo para a Ásia, a gente vê uma dinâmica completamente diferente, é o oposto. Eles tiveram o menor número de sinistros por apólice. Durante esses 10 anos, a gente teve um sinistro para cada apólice, só que, por outro lado, a gente teve o maior valor de sinistro por apólice, que chegou a 1,5 milhões de dólares em média. Quando a gente olha qual que é o evento gerador, a gente vê muitos eventos de cauda aqui. Então, são eventos de severidade 5, predominantemente, que refletem nessa importância segurada concentrada desse continente.
Aí agora, indo para a América do Norte, a gente vê também uma dinâmica um pouquinho parecida com a Ásia, não tão severa, mas também com muitos eventos de severidade 5, nenhum evento de severidade 2, inclusive, o que reflete numa sinistralidade muito alta de 7,2% durante os 10 anos, que é a maior da carteira. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem uma sinistralidade muito alta nesse continente, a gente observa a menor taxa estatística, a segunda menor taxa estatística. Então, são apólices que estão pagando pouco, mas estão sinistrando bastante. E, por fim, a gente tem a América do Sul, que tem uns eventos geradores muito similares à África, são eventos bem fracos, de severidade 2, não tem nenhum evento de severidade 5, o que leva a menor sinistralidade da carteira. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem pouca sinistralidade, a gente vê a segunda maior taxa estatística entre os continentes. Então, são apólices que estão pagando muito e sinistrando pouco aqui. E aí, aqui no gráfico da esquerda, vocês podem ver que a precipitação anual de 2020, ela está bem concentrada ali na América do Sul. Então, são pessoas que pagam bastante, porque eles têm esse risco iminente ali, mas no fim eles não sinistram. E para falar um pouquinho mais dos efeitos climáticos na carteira, eu vou passar a palavra para o Rafael. Tá no mudo. Tá mutado, Rafa. Desculpa, tá mutado. Boa tarde, gente. A gente vai começar com a projeção dos impactos. A primeira coisa que a gente olha é descritivo, a gente vai olhar a correlação, especialmente com o valor de sinistro, nossa variável de interesse. A gente consegue perceber que a correlação com as variáveis climáticas ela é grande, é acima de 70% para todos os casos, e é uma correlação positiva, que nos diz que o valor de sinistro cresce junto com as variáveis climáticas e com velocidade muito próxima. A partir disso, a gente calcula estima um modelo de regressão em painel, que seria uma observação das unidades, no caso as localidades, no tempo. Nosso modelo indica que cada incremento no índice de chuvas aumenta em 4.730 o valor de sinistro em média, e cada dia de enchente aumenta em 86.718 em média também. Ambas as variáveis dão uma significância estatística de 5%, são significantes, tinha um p-valor abaixo de 0,001, e a partir dessa regressão em painel, a gente estimula um modelo de autocorrelação espacial global. O que isso nos diz? Nos dá duas estatísticas. A estatística de Moran pode ser interpretada como uma autocorrelação espacial, então vai nos dizer o quanto as unidades se interagem no espaço, e o p-valor nos diz se essas unidades elas são aleatoriamente distribuídas ou não. Então, no caso, a gente teve um p-valor a uma significância de 5%, é significante, o que nos diz que não, as variáveis não são aleatoriamente distribuídas. Lembrando que uma das características do risco segurado é que as unidades devem ser independentes igualmente distribuídas. Mas a estatística de Moran nos diz que a ocorrência de sinistros não é fortemente correlacionada, está muito próxima de zero. Então, o que a gente interpreta disso? Apesar das unidades estarem em todos os continentes, né, visualmente está distribuído, dentro dos países, existem clusters espaciais, então existe uma concentração ali, mesmo que a carteira esteja diluída no mundo inteiro. Só que, pelo histórico de dados, a ocorrência de sinistros, né, o valor de sinistros, ele não é correlacionado, o que significa que uma unidade não influencia na outra. E dado que não existe correlação global, a gente um modelo local, né, autocorrelação espacial local, não tem significância. Pode passar para o próximo. Referente aos sinistros ainda, a gente fez uma técnica de reamostragem, né, o bootstrapping dos sinistros, para entender melhor a distribuição deles e abranger uma possibilidade de mais casos, né, para o futuro. Então, a gente rodou 100 mil simulações, e a média da distribuição deu 606 mil, muito próximo do que a gente observa descritivamente, mas um pouco maior, né? Há um desvio padrão de 68 mil. A gente percebe certa simetria na distribuição ali, principalmente à direita, então a cauda dela é alongada, o que diz que existe uma exposição a riscos de grande magnitude, né, nessa carteira, sendo que a pior perda esperada, a gente pegou o plantio 99,5%,
é de 793 mil. A gente fez as projeções com valor de sinistro porque a disponibilidade dos dados climáticos não permitiu que a gente rodasse o modelo com eles. Aí eu passo para o Gabriel. Só passando um pouco para contribuir com o termo de rentabilidade da carteira, tá, pessoal, do portfólio atual da companhia, o que a gente fez, né, para determinar o ROI? A gente determinou um capital social mínimo, né, que era necessário para manter esse portfólio para pelo menos o primeiro ano, que a gente viu que após o primeiro ano, se a gente acumular 100% do resultado, ele seria autossustentável. Então, o sinistro do primeiro ano, que era 2014, é mais ou menos ali 7 milhões e 100. Traçando isso e agregando a rentabilidade, né, então o lucro sobre o capital social inicial, que seria o nosso PL do projeto, no caso, ele traz uma rentabilidade muito significante nos primeiros anos, de forma a pesar um pouco esse capital social ou esse equity do projeto. A gente supôs 0% de payout, né, até para manter um pouco mais de capital, ter um custo de capital um pouco mais alto, para a gente ver contra os principais índices. Então, ela ainda traz uma rentabilidade muito, muito significante ao longo dos primeiros 10 anos que a gente tem de amostra, mesmo contra o S&P, que é uma métrica de alto risco, né? Ela acaba ficando elevada ali, o S&P só ultrapassa em 2, 3 momentos, e ainda assim, contra T-Bond, que é um ativo livre de risco, basicamente, que é o Treasury americano para 30 anos, ele acaba sendo muito mais rentável, né? No ano de 2023, o Treasury Bond estava em 4,10, a gente tem um ROI de 13, 9 pontos percentuais acima, é muito significante. Então, visando um pouco esse lucro a longo prazo, aí eu passo para a Giovana para a gente ver o que a gente conseguiu inferir a partir da carteira. Boa. Para conclusão aqui, pessoal, juntando tanto a análise da carteira quanto a análise de rentabilidade e as projeções, a gente observou algumas oportunidades, tá? Como a Lê disse, a América do Sul, ela tem a menor sinistralidade e nenhum evento de registro de severidade 5, mas é uma região que precisa que precisa do seguro, né? Então, a gente observa um maior potencial de penetração ali na América do Sul, uma oportunidade ali de mercado, tá? A América do Norte, por sua vez, dado a sinistralidade alta e uma das menores taxas estatísticas da carteira, a gente observa uma oportunidade de aumento dessa taxa estatística para controle do mecanismo de mutualismo ali, tá? E, dada a estatística ali global, de espaço, a gente observou uma oportunidade de pulverização das unidades seguradas, em todas as regiões, mas principalmente na região da Europa, tá? Que a gente tem uma concentração de unidades muito próximas. Assim, a gente conseguiria a mitigação para os próximos anos. Aí eu vou passar para os meus colegas, se alguém quiser complementar, a gente ainda tem um tempinho, senão a gente pode finalizar. Sim, tem mais 2 minutos, podem continuar. Mas acho que é isso, então, né, pessoal? Obrigada. Pode falar, Rafa. Não, você vai falar que, apesar do resultado da modelagem que não existe forte correlação, né, a gente atenta para as projeções globais que os riscos climáticos tendem a piorar nos próximos anos, e eu reforço ali a parte da pulverização, porque o fato de não haver ainda, né, essa correlação não significa que não possa haver no futuro. É isso. Obrigado. Bom, obrigado, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para as juízas para elas fazerem perguntas para vocês. Posso começar? Parabéns, pessoal, aí pela apresentação. Achei super pertinente aí sua consideração final, Rafael, porque como a gente está olhando uma média da nossa carteira dos últimos 10 anos e vocês fizeram as métricas em relação a isso, é muito importante aí sempre ter em vista o quão essa carteira é influenciada um pouco mais no recente, tende a ser influenciada para o futuro por aspectos de mudança climática global mesmo e tudo. Outro ponto aí que eu achei muito interessante da apresentação de vocês, assim, e eu acho que pegando aí que vocês são uma consultoria que estão apresentando para executivos da Planeta Seguro,
é super pertinente, achei muito legal a abordagem de vocês trazerem aí custo de capital, rentabilidade, comparar isso com o índice da S&P, com o Treasury. Isso é, de fato, uma visão muito executiva e, no final de tudo, é onde tem que terminar todas as discussões de tomada de decisão das empresas. Então, você, obviamente, né, vai falar sobre as medidas que a gente vai tomar em relação a direcionamento estratégico dessa carteira, mas o objetivo final é sempre esse, dentro das empresas. Então, vocês foram muito felizes aí em trazer essa abordagem para a gente. Eu não tinha nenhuma pergunta, eu só tinha mais essas considerações. Parabéns aí pelo trabalho, pessoal. Obrigada. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, se a Celeste não tiver. Pode perguntar, Ana. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu achei que foi muito bacana algumas coisas que vocês trouxeram, principalmente o que a Cláudia já mencionou. Eu acho que, de fato, é interessante você sempre ressaltar a questão da rentabilidade, custo de capital, porque é a linguagem que normalmente executivos, de fato, compreendem, né? Achei muito bacana vocês trazerem métricas e questões estatísticas, mas explicarem o que é, porque para a gente atuar é muito fácil, mas você está falando para um corpo não técnico também não é, então achei legal isso. A minha pergunta é se vocês exploraram, chegaram a pensar, pesquisar, eu vi que vocês focaram muito na pulverização de carteira, em focar em áreas que têm uma menor sinistralidade. Eu queria saber se vocês chegaram a explorar outras formas de mitigação de risco, como resseguro, como algo do tipo. Acho que a gente pode responder a partir do... alguém pode passar para o próximo, acho que a Gi, né, que está compartilhando. A gente não pensou propriamente em resseguro, a gente focou mesmo em trabalhar com o que a base nos dava, né, considerando que era uma base fixa, a gente tentou trabalhar com os dados que tinham. Então, a gente focou mais em como que essa pulverização podia ser trabalhada, dado as sinistralidades que... Os prêmios são muito altos, como a Lei falou, né, em algumas regiões na América do Sul, por exemplo, mas as sinistralidades são baixas. Então, a gente pensou que a mitigação de riscos, de fato, se daria na parte de explorar um pouco mais o mercado, focar nas áreas que a gente tem mais potencial de penetração, de fato. Então, eu acho que esse foi nosso principal, um dos principais mitigadores para essa parte de risco. Resseguro, a gente, de fato, não entrou. Complementando a Ju aqui, como o Gabi disse, né, hoje a gente tem uma rentabilidade bem grande da carteira e os sinistros estão bem controlados. Então, dada essa foto da carteira, a gente entende que, nesse momento, talvez a gente não precisaria, mas a gente pode estudar a gestão de risco ali mais para frente, aí se vocês quiserem me complementar também, porque, dado essa foto atual, a gente entende que poderia ser uma possibilidade mais futura. Tem outras possibilidades no mercado que a gente poderia explorar mais agora nesse momento. Acho que tem muito a ver com... Perdão, pode continuar, Gabi. Não, desculpa, né, não sabia, mas só contribuindo com um pouco que a Giovana falou, né, em termos do que a gente bateu de rentabilidade, que é justamente o quanto estaria custando, né, uma carteira que inicialmente ela parece barata, mas ela tem uma IS muito cara. Então, assim, se você fizer um repasse, dependendo da modalidade de resseguro que você fizer, você acaba abrindo mão de muita parte dessa sua rentabilidade. Se você coloca em risco isso, né, você subscreveu muito risco já, você é obrigado a manter essa carteira, e se você deixar um pouco mais, de ganhar um pouco mais de capital em cima disso, talvez já não vale a pena, talvez era melhor você abandonar a carteira e deixar o dinheiro da firma parado aplicado em outro lugar. Então, talvez o custo de oportunidade de você fazer o resseguro fosse muito caro. Perfeito, obrigada. Sim. Celeste, tem alguma pergunta? Só que eu tenho mais um comentário. Eu também gostei da parte da rentabilidade e comparação com os T-bonds e o S&P. Eu também achei legal que a gente pensa nisso, tipo, T-bonds como, tipo, algo que não tem risco, né, tal, tipo, um mínimo que a gente consegue, e aí tem o SPE, que tem risco e tal. Eu também achei interessante, acho que foi uma forma legal de mostrar isso. E só uma perguntinha, que eu sei que está acabando o tempo, mas o que vocês acharam sobre... Eu vi que a rentabilidade estava diminuindo
com o tempo. Eu só queria saber mais um pouquinho sobre o que vocês acharam sobre isso, por quê e qual o impacto no portfólio. Acho que um pouco da rentabilidade está caindo, acho que é um pouco do que eu tentei explicar rapidinho, dado o tempo, mas é porque, o que a gente fez? Para pesar cada vez mais o capital, que considera que é uma empresa, que ela tem vários portfólios, ela já vai ter o capital necessário. Então, o capital consumido do projeto foi aquele do primeiro ano, a gente foi colocando o lucro, né, de cada ano dentro desse capital, que é para compor o PL da companhia. Então, ele vai ficando cada vez mais pesado, dado que essa rentabilidade é muito alta. Então, você já tem uns 7 milhões ali, mais ou menos, no primeiro ano, aí no segundo ano ela dá quase 200 milhões de receita. Então, toda vez que você vai fazendo esse aporte, o capital parado que você deixou alocado, ele é cada vez mais custoso. Então, no longo prazo, isso é um pouco da estabilidade que a gente comentou, de que como isso afetaria o portfólio. Bom, você pode subscrever cada vez mais tipo de risco, e aí você tenta trazer um pouco mais dessa rentabilidade novamente, e acho que um pouco mais no longo prazo, né, dado o capital que você vai recolhendo ao longo do tempo, você consegue manter ou estabilizar essa rentabilidade num patamar mínimo, já que você vai ter um portfólio cada vez mais estável, esse capital remunerado a uma taxa fixa, aí você pode pensar em fazer vários outros tipos de coisas. Você pode colocar um piso um pouco maior, ou abrir um pouco mais do teto para passar um pouco mais de prêmio para dentro e ser um pouco mais remunerado. Então, você acaba ganhando cada vez mais corpo de companhia, uma vez que você tem um PL mais robusto. Então, a nível de portfólio, seria isso. Você pode abrir um pouco mais esse teto, que foi delimitado nas IS, cada vez maior, pode ser o seu teto, uma vez que seu capital é maior. Então, é um pouco mais dessa visão. Tá bom, obrigada.